André, faz sentido esse raciocínio do presidente Bolsonaro de que ele vai ter mais facilidade, vai conseguir aprovar o que pretende com mais rapidez, caso ele seja o presidente e não o candidato do PT, Lula? Bom, primeiro, bom dia, Boris, e você sempre me desconcertando com a sua gentileza, né? Você imagina, eu me sinto um cantor de churrascaria recebendo um elogio do Pavarotti, então eu te agradeço muito aí pela gentileza do comentário. Até porque realmente, assim, há uma diferença entre o que... aliás, né, é engraçado, porque se eu conseguir explicar para você, e eu tenho essa honra, a diferença entre apoiar um determinado governo, seja qual for, e ser de direita, né, eu queria ter esse mesmo talento para conseguir explicar para minhas tias, lá do Zap e tal, eu não consigo, mas conseguir explicar para você é uma honra maravilhosa. Mas assim, falando sério agora, realmente o conservadorismo moderno, que a gente entende por conservadorismo moderno, nasce ali da crítica à Revolução Francesa, né, pelo Edmund Burke ali, os britânicos da geração dele, que tinham uma grande desconfiança nessa ideia de que meia dúzia de intelectuais que se autodenominados iluministas, eles podiam, dentro de uma pretensa reforma e criação do ser humano, matar, criar ditaduras, fazer o que foi o terror jacobino, né, matar 30 mil pessoas em 1 ano e meio, num processo que o Robespierre chamava de justiça virtuosa, violenta, rápida e inexorável. Enfim, e acabou pagando com a própria cabeça. Até teve uma certa justiça nesse sentido. Mas esse era um tipo de conservadorismo, que é da tradição anglo-saxã que existe até hoje. E você tinha o chamado conservadorismo mais continental, que era a turma de Portugal, Espanha, Itália, França, que aí, sim, namorava um pouco mais com certo reacionarismo, até com um pouco de xenofobia e tal, com alguma coisa que muita gente que não gosta da direita acha que é todo mundo. E não é. Você tem uma parte, indiscutivelmente existe, e uma parte mais reacionária, mais xenófoba. Existe uma parte que é simplesmente cética com o poder, que acha que existe uma natureza humana, essa natureza humana tem que ser respeitada, as tradições têm que ser respeitadas, elas não precisam ser, não é um fetiche, né? Nem sempre a tradição está correta, mas ela deveria ao menos, as ideias que são testadas ao longo do tempo deveriam ao menos ser consideradas, né? E que não há um mérito numa ideia apenas por ela ser nova. Às vezes até demérito, enquanto ideias tradicionais foram testadas ao longo do tempo. Enfim, mas sem entrar aí nesse caminho, o que a gente está discutindo é um Congresso independente, é um Congresso que atrapalha o país. Essa é uma visão complicada e não é uma visão conservadora, né? Esse que é o ponto. Já que o conservador tradicional, ele é cético ao poder, não todos, mas alguns, ou a escola que pelo menos eu me alinho, se você é cético ao poder, você quer que os poderes da República sejam independentes, que eles façam pesos e contrapesos, que eles se investiguem e que não atuem basicamente como carimbadores de decisões superiores do Executivo. Porque aí eles até perdem o seu sentido, né? Quer dizer, para que existe Congresso? Se um Congresso independente atrapalha, então Congresso nenhum atrapalha menos ainda as vontades do Executivo. Mas é isso que a gente quer? Ou a gente acredita num ideal republicano onde quem cria a lei não é quem julga e quem julga não é quem aplica. Enfim, e você tem essas instâncias separadas pelo bem da democracia, do respeito ao indivíduo, das liberdades, etc. Então, desculpem essa digressão, mas é uma preocupação genuína que eu acho que a gente pode ter com essa ideia de que, e que é uma ideia de que você tem de autoritários de todos os lados, de que um Congresso independente é um Congresso que atrapalha. Não, não é. É um Congresso que trabalha. E é isso que a gente precisa mais do que nunca.